A nossa estrutura de negócios, ela não tem nada parecido no mercado. Sim. Com o escopo que a gente faz. Com as soluções, ok, mas e as soluções, e o sistema, e o apoio, e as ferramentas, e a mentoria, e tudo isso junto? Isso não tem. Isso não tem. Até você aparecer mostrando toda essa estrutura. E aí eu vi que eu tinha o suporte para aprender como vender essas soluções para os meus clientes, como atender eles, outros especialistas dentro da estrutura também que podiam me apoiar. E eu percebi que o mesmo cliente tinha ali diversas dores que eu podia atender. Quando você entende que você pode ajudar o cliente, ao mesmo tempo ser remunerado em todas essas frentes, aí sim você passa a ter um negócio. Porque, bem, na verdade, a gente está falando aqui de você sair de um modelo fixo, com horário, com patrão, e você ter liberdade financeira, liberdade de escolha, de tempo, o que não significa que você vai ter tempo livre, não é isso, muito pelo contrário, mas é você ser dono do seu tempo, você decidir como, quanto, de que forma que você quer trabalhar e da onde que você quer trabalhar. Uhum. Então, no caso, a sócia, minha esposa, ela é de Goiânia, ela queria mudar para Goiânia, queria estar mais próxima da família, a gente tinha ideia de ter filhos. E isso era um obstáculo naquele momento, porque eu estava preso numa instituição que a possibilidade que eu tinha era só ali em Belo Horizonte e não tinha como eu ir para frente. E ter essa liberdade dentro do processo que você me mostrou, da forma de trabalhar, de você poder trabalhar online de vários lugares, isso sem dúvidas foi mais um diferencial para eu tomar coragem e fazer essa mudança de processo. Então, assim, tem muito a ver com as possibilidades, mas tem muito a ver com essa chavinha da coragem aí para virar. Naquele momento, eu me lembro que você já estava atuando dentro do seu modelo com mais de uma solução. Sim. Você já tinha começado a operar com proteção patrimonial, você já tinha começado a ver a questão de diversificação, de alternativas fora do Brasil, você já começava a enxergar, né, que era possível. Sim. E aí, quando foi que chegou? Quando é que chegou? A data foi março de 2024. Ou seja, outro dia. Mas você tocou num ponto que acho que é muito legal, né? Assim, eu fui entender, apesar da minha especialidade inicial ser de investimentos ou finanças, organização financeira, eu fui entender que tinha muito mais do que isso no mercado e que os meus clientes precisavam de muito mais do que isso. Só que eu não tinha estrutura para aprender ou para trazer aquilo para os meus clientes, até você aparecer mostrando toda essa estrutura. E aí eu vi que eu tinha o suporte para aprender como vender essas soluções para os meus clientes, como atender eles, outros especialistas dentro da estrutura também que podiam me apoiar. E eu percebi que o mesmo cliente tinha ali diversas dores que eu podia atender. Então, eu podia parar de falar só de investimentos e começar a falar de crédito, de seguro de vida, de investimento lá fora, imóveis, uma série de coisas que eu podia atender esse cliente. E uma vez que você já tem a confiança dessa pessoa, ele quer trazer os outros temas todos para você ajudar ele. Então, esse que a gente fala, nesse cross-sell entre as soluções, cara, isso é um baita diferencial, né, para escolher esse caminho. Quando você entende que você pode ajudar o cliente, ao mesmo tempo ser remunerado em todas essas frentes, aí sim você passa a ter um negócio. E aí, vamos avançar um pouquinho, porque nós temos que chegar a um ano, quase logo depois disso. Logo depois que você veio para o negócio, eu compartilhei com você uma outra dor, que era como formar outros consultores e como ajudar a vida de outros consultores que passaram por situações iguais às suas ou que têm suas semelhanças ou que querem fazer uma transição de carreira ou querem ampliar esse negócio. E aí nós começamos a pensar numa ideia, que era a ideia de... A ideia é realmente da gente ajudar essas pessoas a fazer essa transição, né? A gente ficou pensando nisso, como é que a gente encontra essas pessoas, como que a gente consegue mostrar para elas o caminho. Porque eu acho que das grandes coisas que você me mostrou foi, cara, como é que eu trago a mentalidade correta para essas pessoas não ficarem enxergando o limite na vida delas. Como que eu trago as ferramentas e o caminho correto para essas pessoas atingirem esses sonhos, né? Esse sonho profissional, como é que elas vão atingir essa remuneração que eles desejam, tipo de trabalho. E você pegou na mão para poder fazer isso. Então, a ideia que a gente teve foi, tá bom, como é que a gente escala isso agora e a gente transmite isso que você faz
para mais pessoas, mostrando todo esse diferencial, esse ecossistema, tudo isso. E aí a cabeça começou a borbulhar de ideias ali, né? E eu, naquele momento, eu tinha 2 desafios. Primeiro, a gente colocar um projeto desse de pé. Sim. De ajudar consultores financeiros a montar um negócio consistente, estruturado, com apoio, Sim. né, a partir de um ecossistema que hoje é muito poderoso e que permite que você... hoje eu tenho segurança. A nossa estrutura de negócios, ela não tem nada parecido no mercado. Sim. Com o escopo que a gente faz. Com as soluções, ok, mas e as soluções, e o sistema, e o apoio, e as ferramentas, e a mentoria, e tudo isso junto? Isso não tem. Isso não tem. Então, era o desafio de colocar isso de pé e mostrar para profissionais que pudessem e que quisessem entrar no mercado financeiro, e a gente está montando esse desenho. Uhum. E eu tinha o segundo desafio. Com quem eu ia fazer isso, né, a ponto de eu ter a certeza de que esse projeto ia alcançar o tamanho que ele precisava. Era trazer para essa ideia alguém como você, que em tão pouco tempo soube enxergar, teve a dor, soube enxergar o negócio, soube enxergar o momento e, mais do que isso, entregou o resultado em tão pouco tempo. Ou seja, você é a prova viva de que, e está apto para que a gente monte esse projeto Sim. juntos, de efetivamente mostrar que é possível e ajudar, né, e passar essa vivência, porque eu sou suspeito, né? Mas quem viveu isso, como você, pode mostrar exatamente que o caminho é possível para você escalar suas rendas em 2, 3, 4, 5 ou 10 vezes Sem mais. limites. Sem limites. Esse é o desejo. E é isso que a gente está aprontando hoje. É isso mesmo. Então é fantástico a gente imaginar que a gente pode mentorar outras pessoas para elas passarem, né, pelo que eu passei, pelo que você passou e atingir esse objetivo da vida delas, que é uma melhoria de vida mesmo, Sim. uma melhoria profissional, social, financeira, de tudo. Então é uma felicidade, né, poder colocar esse projeto de pé junto com você hoje. Um ano depois, né, um ano e meio, um ano e meio pouco depois, nós estamos aí com o Valorize, Consultores 360 Graus, que é um desenho, um sonho, um projeto, que é efetivamente tornar possível a vida, né, e o trabalho desse consultor financeiro para que ele empreenda efetivamente no mercado financeiro com toda a ferramenta, com todo o apoio, com toda a estrutura necessária para mudar de vida. Então, que tenhamos sorte e sucesso nesse projeto, né? Porque ele vai longe. É isso mesmo. As pessoas que ainda estão pensando como que isso pode ser possível, a gente está aqui exatamente para pegar na mão e mostrar que é possível, né? Ser um consultor financeiro, ter sucesso financeiro, realmente mudar de vida, porque foi o que aconteceu comigo. É isso. Joe, o que você pode dizer para o consultor, né? Sobre o nosso ecossistema Valorize. O que ele vai ter de diferencial e de soluções à disposição dele? Legal. Primeiro que a gente trata diversas soluções financeiras ali dentro. A gente está falando de parte de crédito imobiliário, a gente está falando de consórcio, a gente está falando de seguro de vida para fazer a base das pessoas, a gente está falando também ali de montar todo o planejamento financeiro com os objetivos, entender quanto que a pessoa precisa para aposentadoria, qual que é a capacidade dela de juntar dinheiro. A gente está falando de investimentos, como que essa pessoa vai investir bem o dinheiro dela, seja no Brasil, seja lá fora. E não só no mercado financeiro, mas também no mercado imobiliário, principalmente no exterior. Então, a gente está falando de dolarização, a gente está falando de fato, uma mudança na vida financeira da pessoa. E a gente tem ferramentas específicas para cada uma dessas soluções, e não só as ferramentas, mas os próprios especialistas que ajudam a gente com cada uma dessas ferramentas, para que a gente faça a coisa acontecer e ajudar a vida desse cliente que a gente está atendendo. Nós conseguimos entregar no nosso ecossistema Valorize ferramenta diagnóstico exclusiva. Sim. Onde essa ferramenta ajuda o cliente a entender os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e, por exemplo, qual é o grande objetivo das pessoas? Atingir a liberdade financeira. É o mais comum. A maioria das pessoas não sabem como faz essa conta, não sabe como chega nisso. Então, a nossa ferramenta mostra essa linha do tempo, do tempo, de de onde ele está saindo, para o que ele precisa fazer, para onde ele vai chegar. Educação dos filhos.
né? Muitos dos nossos clientes têm filhos pequenos, Sim. têm filhos em fase escolar. Hoje, é quase impossível, impensável, você pensar em um filho que não saia do Brasil para estudar fora. Esse filho vai ficar totalmente defasado. Como programar essa economia, essa poupança, este planejamento financeiro em outra moeda e organizar essa vida financeira? Então, os objetivos de curto, médio e longo prazo estão muito enraizados na nossa estrutura. E na cultura, né? Na cultura, quer dizer, não é falar do produto, é como a solução vai ajudar o cliente a atingir os objetivos através de uma ferramenta exclusiva e isso na mão de um consultor financeiro que tenha clareza dos objetivos e que tenha realmente uma estrutura por trás, pode levar ele a cenários que ele jamais imaginava. Exatamente. E com alinhamento de interesse. É verdade. Que eu acho que é um baita diferencial, porque a gente tem soluções no mercado aí hoje que muitas vezes o consultor, que na verdade não é um consultor ou um assessor ou o que seja, ele passa por cima do cliente para ele conquistar os próprios objetivos. E isso passa muito longe aqui da nossa metodologia, da forma como a gente trabalha. Por isso que a gente quer pegar na mão do cliente, a gente quer entender o objetivo dele e não só olhar para números. Tem todo um contexto ali por trás. Então, essa diferença no ecossistema que a gente tem realmente é o que traz bons resultados para o cliente e também para o consultor. É isso, muito bom. É isso mesmo, perfeito. É isso. Prazerzão estar contigo e vamos junto nesse projeto. É isso, vamos pra frente. Um abraço.